dá uma de cada e... Não sei se as pessoas se prepararam. É um conhecimento nada a ver? É nada a ver, mas... Conversar com alguém, vai ter um negócio, a gente tem que... E aí, gente, sejam bem-vindos ao MovaCast, o podcast oficial do Mova, um evento focado para videomakers e criadores de conteúdo. Eu sou a Gil, sou videomaker e também CEO da Conduta Filmes, que está com essa estrutura maravilhosa. Somos parceiros do Mova e falando sobre parceiros, nós temos o Plaza Shopping, a Agave Viagens e Turismo, a Duplique, que é a locação de equipamentos, e o Shop do Marx. Muito, muito obrigado por todo o apoio. Pessoal, eu estou aqui com a Ivana, nossa creator. Seja bem-vinda, Ivana. Muito obrigada. É um prazer imenso estar aqui com vocês. E fiquei muito feliz com o convite e principalmente de ver esse movimento aqui em São José do Rio Preto, que a gente não vê e realmente tem carência disso, né? Exatamente. A Ivana aceitou o convite de ser a nossa creator oficial aqui do Mova. Muito obrigada por ter aceitado, né? Nós temos um papel muito importante, né, Ivo? Porque a gente tem que trazer a confiança. Essa é a primeira edição do Mova, então faz muito sentido ter pessoas que têm uma audiência e também mostrando, ó, gente, é um evento real. O que você achou do Mova, assim, quando você recebeu o convite? Primeiro, eu fiquei muito feliz com o convite, não só por estar sendo convidada, mas de ver que esse movimento não está mais só em São Paulo. Porque antes, para você ver grandes nomes e ter realmente um conteúdo de muita qualidade, você tinha que ir para fora. E não é só o fato de ir a São Paulo, você tem todo um trâmite, muitos gastos. Então, ter isso na porta de casa é muito mais fácil. E eu acho que também, aqui que é o interior, a gente está vindo com esse movimento mais forte ultimamente, né? Uma coisa que lá em São Paulo já, tipo assim, acontece há muito tempo, aqui tá vindo mais forte agora. Então, ver o quantas pessoas têm, o network, a gente faz muito contato, descobre muitas pessoas que às vezes você não sabia que trabalhar com isso, e nosso meio, você precisa de muitos parceiros. Precisa, né? Faz toda a diferença. Exato. Então, um evento desse, você descobre pessoas que você nem sabia que fazia isso, e você pode fazer grandes parcerias futuras. Então, quando eu recebi o convite do evento, vi também posts sobre, eu fiquei muito feliz por conta disso, de unir realmente essa galera que tem aquele trave que assim, todo mundo é concorrente, eu não posso falar do meu trabalho, porque senão, se eu for com o fulano vai roubar meu cliente. E não é assim que funciona. Eu sinto muito isso aqui em São José do Rio Preto, no interior. Por exemplo, de ir no evento, gente, tipo, 12 horas de evento, com todo o stand que tinha lá, tinha um videomaker e ninguém se fala. É tipo assim, parece que é uma concorrência absurda. E sendo que todo mundo ali tá trabalhando, todo mundo pode se ajudar, não necessariamente, sabe? Cada um tem o seu talento, cada um tem a sua relação com o cliente, então isso é seu, sabe? É tua essência, assim, né? No quesito de criar, eu acho que cada um tem um olhar. Tem. E as pessoas criam de formas diferentes. Então, assim, mesmo que seja o mesmo trabalho, cada um faz do seu jeito e cada um segue a sua linha. Então, assim, é uma profissão que eu gosto muito e eu admiro muito também muitas pessoas da área, porque é muito bonito de ver como a pessoa vê aquilo. Porque a gente que grava, que faz ali todo o quesito de roteiro, criação, posicionamento. Hoje eu trabalho no quesito de posicionar, né? Que é o meu carro-chefe, o que eu gosto mesmo de fazer. Mas é muito legal como a gente consegue trazer a nossa identidade também para os nossos clientes. Eu acho isso incrível. Como que você começou na internet? Eu iniciei na internet com 13 anos de idade. Comecei sendo influenciadora, então o meu quesito era influenciar outras pessoas por meio do meu trabalho. E eu comecei de uma forma despretensiosa, né? Eu fui uma criança que desde os 5 anos eu gravo vídeos, mas assim, eu só tenho 20, mas na nossa época... Tipo isso, né? Há 2 anos atrás. Na minha época, não existia TikTok, Instagram, não tinha isso. Então, assim, eu gravava pelo simples fato de eu gostar de gravar. Sim. Então, a minha paixão pelas câmeras, ela vem de muito cedo. Não era algo tipo assim, vou fazer dinheiro na internet. Não tinha nada disso. Eu assistia Bom Dia Companhia e eu falava que eu ia ser a próxima Maísa, entendeu? Entendi. Porque eu achava o máximo, eu achava que era isso. Então eu pegava e apresentava, eu inventava os programas da Ivana e sempre foi isso. Então a minha relação com a comunicação começou com 5 anos de idade. Aos 13, eu iniciei na internet, de fato.
Só que eu comecei sendo influenciadora. Então, assim, a minha intenção era ser parceiro de marcas para falar, mas do meu modo. E aí veio a oportunidade, há uns 2 anos atrás. Não foi intencional, foi para realmente ajudar, porque eu dava umas dicas ou outra, eu consumia muito conteúdo, fazia muitos cursos, mas tudo relacionado à área de influenciadora, que é totalmente diferente da parte de você criar para os outros. E aí houve a oportunidade, aí eu comecei a fazer, comecei a me interessar, aí as coisas começam a dar um pouco de resultado, você fala, nossa, isso aí é algo que pode trazer um retorno. E é legal que as pessoas confiaram que você já estava na rede social. Falaram assim, então eu quero o olhar dela. Foi Exatamente. E assim, foi legal porque saiu do escopo só meu. Porque aí eu já comecei a criar para os outros sem necessariamente precisar aparecer. Porque o grande quesito do influenciador é que você precisa aparecer 24 horas por dia e as coisas só funcionam se você aparecer. Então foi a hora que eu saí um pouco de cena. E era até um quesito que eu me pensava assim, nossa, eu vou parar de ser influenciadora? Como que vai ser essa transição? Porque eu não sabia se era exatamente isso que eu queria. Sim. E aí eu comecei a estudar sobre, faz um curso ali, conhece alguém, e bebendo. E aí eu fui percebendo que a minha grande linha não era tanto a parte do filmar, isso, todos esses serviços a gente entrega, a parte de design, enfim. Mas o meu quesito era, o que você quer ser? Esse é meu ponto com o meu cliente. Qual que é a vontade que você tem quando as pessoas olharem para você e falar, uau! A minha intenção hoje é fazer com que todos os meus clientes tenham essa percepção nas redes sociais. E, claro, cada um no seu nicho. Incrível. E aí o Mova, ele vem para trazer mais o olhar mais profissional para essa galera, ter essa noção de valor também em relação ao que você está entregando. O que você está achando do evento? O evento, a estrutura é sensacional. Até quando eu vi que teria o podcast de vocês, eu falei, nossa, muito legal mesmo. Porque vai além, né? Tipo assim, é uma coisa que a gente concentrou em 2 dias, mas que a gente consegue com a produção de conteúdo ir além. E eu acho que realmente, para mim, a grande questão do Mova em São José do Rio Preto foi trazer conexões com pessoas da nossa área que a gente não sabe que existem. Então, assim, para mim, o grande quesito é tanto o conhecimento que a gente tem, mas eu acho que o network é o principal. Porque movimentos só acontecem com trocas de pessoas. Então, assim, a gente precisa de outras pessoas para fazer esse movimento acontecer. Maravilhosa. A gente trouxe também uma dinâmica, que é uma dinâmica do Pod Jovens, o podcast oficial da Escola Jovens de Negócio, Instituto aqui do interior, que ajuda tantos jovens de 14 a 24 anos com cursos gratuitos, formações gratuitas. Então, nós temos de empreendedorismo, a EJN Finanças, o agro, e a Ivana sabe muito bem disso, porque ela deu aula para o EJN Criar Mais. Foi muito especial, foi muito legal. E eu falei para o Paulo, assim, de como eu vi a diferença, como eu fiz no 1 e fiz no 2, né, nas 2 edições, como o público cada vez mais engajados, mais interessados. Muito legal que muitos termos que eu falava, eles já complementavam, assim, como eles realmente estão com garra. Isso que eu adoro o EJN, e eu acho que, assim, é brilhante o projeto do Paulo. E por isso a gente trouxe uma dinâmica super legal, que são as canecas. Então aqui, nós temos as canecas do Pod Jovens. Então é uma dinâmica lá do nosso podcast. E uma delas, Ivy, você chegou a fazer essa dinâmica? Eu acho que não. Aí, Eu acho que não. E uma delas nós temos ocasiões, situações, e a outra são sentimentos. Aí você vai tirar uma de cada, e aí a gente vai juntar elas e eu vou te fazer uma pergunta em cima disso. Beleza. Faz assim, aí. Aê, garota. Vamos Isso não lá. estava no script. Né? Tempo. Tempo, legal. Tadararam. Liberdade. E aí, Ivy? Trabalhando com a internet e também com a internet dos seus clientes, com a rede social dos seus clientes. Como que é isso? Tempo é uma coisa que não existe muito. Mas a liberdade, ela existe. Eu acho que a grande questão do empreendedorismo, de todas as partes, porque assim, mesmo a galera do audiovisual, o nosso ponto-chave sempre vai ser o empreendedorismo. Todo mundo quer ser um empresário, a cabeça do negócio.
Só que a gente tem esse quesito do tempo, da liberdade, e às vezes a gente vive uma ilusão, que a gente acha que a gente vai ser o dono do nosso próprio negócio e que a gente vai ter tempo, que numa terça-feira, 3 da tarde, eu vou estar na academia. E a vida não é assim. Não é isso, gente. Não é amor. Lógico que tem dias que dá pra fazer isso. Lógico que tem, mas tem dia que a gente sai 10 horas da noite do escritório. Sai. Então, mas assim, eu particularmente gosto dessa liberdade de conseguir ajustar a minha rotina para que assim, nossa, semana que vem vou ficar uma semana fora. Tudo bem, mas essa semana a gente vai ter que trabalhar na loucura até as 10 para se organizar. E, assim, tem uns comodismos mesmo. Eu faço unha, tipo, 1h da tarde, entendeu? mas não é porque, Ivana, você tá fazendo unha 1h da tarde e não tá fazendo nada? Não, gente, a gente vai encaixando a vida nos espaços de tempo e vai tendo isso. Mas eu acho isso muito legal, porque a gente consegue fazer esse dinamismo de como a gente vai trabalhando com as coisas. Empreender é isso, né? Você tá sempre em constante movimento, as coisas estão acontecendo e... network puro, né, amiga? Negócio, conheci a manicure. Amiga, você quer um vídeo? Vamos fazer um vídeo, tuas redes sociais estão paradas, você é tão boa. E a gente é desse jeito, né? Não, qualquer lugar. Tipo assim, na fila de uma padaria, eu vou dar um jeito de conversar com alguém que vai ter um negócio, que a gente tem uma pessoa em comum. E eu acho isso muito legal de Rio Preto. Aqui é uma cidade grande, relativamente, né? Mesmo que a gente tá no interior, mas é uma cidade grande. E é muito estranho como que em qualquer lugar todo mundo conhece todo mundo e você tem uma pessoa em comum. E aí, quando você viu, você... é fulano, eu também conheço fulano. E aí você vai, e aí você já troca contato ali. Por isso que eu falo, parece que o videomaker aqui, a gente ainda tá... Principalmente a galera do mobile ainda tá muito, assim, timidazinha. A gente precisa se unir. E é por isso que o Mova existe pra unir a gente também, né? Não, quem não tem vergonha, quem tem vergonha não paga as contas, entendeu? Não tem o que fazer. Eu sou tímido. Então você vai aceitar que as coisas vão ser mais devagar. Tipo, é uma escolha sua. É verdade. Eu acho que é isso, entendeu? Ivana, mas eu tenho medo que a pessoa vai falar isso, que vão comentar no meu vídeo, que não sei o que, não sei o que lá. Tudo bem. Mas você tá entendendo que o seu processo vai ser mais lento do que aquele que já jogou foda-se e resolveu fazer. Exatamente. Entende? Falou porque, tudo. Assim, não tem o que fazer. Ninguém vai descobrir que você é um filmmaker se você fica quieto. Exato. Ninguém vai chegar em você, tipo, você acha que você vai ver uma pessoa gravando, você vai chegar, oi, tudo bem? É muito difícil a pessoa que vai fazer isso. Não, é naquela hora, despretensiosa, você tá conversando com uma pessoa, você fala, você sabia que eu trabalho com isso, não sei o quê. Eu acho que o jeito mais incrível de você divulgar o seu trabalho é não ficar divulgando o seu trabalho. As pessoas naturalmente vão perguntando, vão vendo, e as pessoas vão vendo o seu movimento nas redes sociais. E eu acho que isso é uma grande questão. Eu acho da galera do audiovisual, eles criam tanto conteúdo para os outros que não criam conteúdo para si. Então, assim, na minha percepção, se você é um videomaker e o seu Instagram não tem vídeo, para mim você é um péssimo videomaker. Olha isso. Eu não compraria um trabalho de uma pessoa que não grava ela mesma. Ivana, você tá falando isso? Eu faço o posicionamento de marca pessoal das pessoas, mas no meu Instagram de segunda a segunda tem vídeo. Pode ser o que for, pode ser um vídeo feito de 10 segundos no CapCut com uma frasezinha, mas vai ter um vídeo meu. Porque como eu cobro do meu cliente postar, por exemplo, 20 stories por dia, se nos meus stories eu não posto. Então você tem que entender que o seu cliente vai te dar valor pelo que você faz. Exatamente. Eu vendo tudo que eu vendo para os meus clientes, porque eles falam, Ivana, para mim você é uma inspiração, porque eu não sei onde você arruma assunto para falar nos stories. Tem que ser criativa, né, amiga? E aí, isso é muito legal. A gente cria isso com os nossos clientes, é uma coisa que eu ensino para eles, de criar essa narrativa de stories mesmo. Tipo assim, gente, ninguém quer uma story para ficar vendendo. Stories não é para vender. Não é para você falar, compre isso daqui. Não é para isso. Mas é para você fazer com que a pessoa veja isso, ache tão interessante, tão bacana, que ela tome a decisão de comprar. Ela pega a sua dor, ela entende a necessidade e vai atrás. Exatamente. Então, assim, eu acho que esses são grandes gargalos que a gente tem hoje. É tipo assim, eu sou designer. Aí você entra no Instagram da pessoa, não tem um design nem, tipo assim, quem eu sou, sabe? Portfólio nada não dele, tem nada. Então, eu acho que isso é uma grande questão. E, principalmente, a galera que cria muito pros outros, não cria nada pra si. E eu acho que você é o primeiro cliente. Pra mim, eu sou o cliente mais importante da minha empresa. Faça chuva, faça sol, a Ivana precisa ter o cronograma primeiro. Então, assim, isso é primordial pra mim. Todos os meses eu crio o que eu quero mais ou menos fazer naquele mês, qual é a narrativa. Por exemplo, no mês de maio, a nossa narrativa foi toda do escritório que estava inaugurando.
Então, eu passei maio inteiro criando a narrativa do novo escritório da Nica. Sim. Então, isso é primordial para mim, porque eu penso, se eu não fizer com que aquilo seja interessante, por que meu cliente me contrataria por isso? Exatamente. Não faz sentido. Arrasou. Falou tudo. Gente, essa menina maravilhosa. Ivana arrasando. Dando um tapa na cara aqui da nossa plateia. Nossa plateia tá assim meio bamba. Eles ficaram tipo assim, nossa, o que essa menina tá falando? Eu tinha ficado até assim, ó. Nada a ver, fia. Ó, isso é tudo. Posicionamento de marca. Excelente. As pessoas precisam isso. Precisam abrir a mente e entender que nós somos os primeiros clientes da nossa empresa. Exatamente. E é o mais importante. E eu acho que as pessoas têm que pensar até no quesito, tipo, visual. Tipo assim, eu vou gravar um evento. Cara, se você vai gravar um casamento, você tem que ir à altura do evento que você tá indo. Mas eu tô trabalhando. Tá, mas a pessoa que tá lá, tipo, um convidado de um casamento pode ser seu potencial cliente. Aí você tá com uma roupa nada a ver? Então. Tipo assim, sem graça. Entende? Então, assim, posicionamento de vestimenta, eu acho que também é um quesito. Porque tem muita gente que fala assim, não, eu vou toda assim pra nem chamar atenção, porque eu vou só fazer um vídeo. Não é só fazer um vídeo. Não é você isso, está trabalhando, você está colocando a sua marca pessoal em jogo. Exatamente. E aí, como que você quer ser visto? Porque a gente é visual. Em 3 segundos, todo mundo já fez uma leitura de você. As pessoas não querem saber qual é o equipamento que você tem. Não, gente, ela olhou pra você, pra sua cara. E ela já tem uma certa impressão. Exatamente. Eu tô gostando da minha plateia. Maravilhosas. Vamos mais uma? Vamos. E ela tava toda nervosa, gente. Eu sempre fico nervosa. Sou tímida. Equipe e insegurança. E aí, como que foi formar o seu time, Ivana? A gente começa de equipe, né? Vamos ser bem sinceros. Se você tá começando, não fica pensando que você vai começar hoje, amanhã você tem 5 funcionários. Não é assim. É equipe. Você vai dar o sangue, você não vai ter final de semana, não tem férias, não tem tempo. Você precisa fazer. Você não tem nem dinheiro. Como você vai contratar alguém? Primeiro, você vai validar o seu método e o seu serviço. Aí, depois que a gente passou da fase da equipe, gera uma grande insegurança. Eu tive também de delegar certos pontos. Por exemplo, edição de vídeo. A gente acha que a gente é bom em tudo, né? Aí a gente Exato. fica pegando. Aí sabe que eu ficava assim? Nossa, mas fulano não edita igual eu editar. Isso é péssimo, gente. Isso mas não é assim, crescimento, né? Como que eu vou fazer parte... mas o design do fulano não é igual o meu. Porque você, tipo assim, a gente coloca tudo na nossa cabeça como a gente quer e vai lá e faz. Então, eu acho que a insegurança da equipe é quem não sabe passar pra equipe o que quer. Então, você precisa saber... Gente, tem hora que eu literalmente desenho. Porque as pessoas não vão entender o que tá na minha cabeça. Então, quando eu quero algo muito específico, eu literalmente desenho pra minha equipe. Ivana, é porque você sabe mais que eles? Não, é que eles não são obrigados a entender o que tá passando na minha cabeça. E então, eu acho que essa é a quesito Sua obrigação da equipe. é passar a visão, é passar Exato. a demanda, né? Exato. E assim, cara, você contratou uma equipe hoje. Você vai ter que entender que você vai passar por um processo de molde daquela equipe. Não é que você contratou hoje, semana que vem a pessoa já faz tudo do jeito que você quer. Sim. E até o quesito do nosso serviço, por exemplo, a gente tem um cliente. Normalmente, ele às vezes já veio de uma agência, já tinha um modelo. Aí, às vezes, ele vai acabar mudando aquele modelo. Então, tudo isso, você tem que se adaptando, entende? Sim. Então, essa quesito da insegurança, eu acho que só existe insegurança com uma equipe se a comunicação é falha. Então, eu acho que é um quesito assim, coloque processos, explique mais de uma vez, tenha sempre, tipo, igual, tudo na empresa é roteirizado, para que a gente fique sempre muito organizado, para que nunca tenha gargalo na comunicação, para não gerar esses atritos e gerar essas inseguranças. Arrasou, Ivy. A gente já tá terminando nosso tempo, mas, amiga, ficaria pra sempre conversando com você, porque você tem uma mente. Essa mulher aqui, gente, Wanda, você já tem 20? Já, Fiz 20 esse ano, fiz 20 esse ano. Arrasou. Aí! Maravilhosa, um monstro, ó. Plateia tá dando parabéns. Muito feliz, muito obrigada. Olha, e eu quero deixar meu convite para você e toda a equipe ir ao escritório novo da Nica. Aí, que a gente Nica Mídia. inaugurou. Fala também pro pessoal, a sua agência. Eu tenho uma agência que a gente faz posicionamento de marca pessoal. A Nica Mídia surgiu de uma vontade minha de fazer além do que as outras empresas faziam, porque eu queria fazer a leitura sobre
o empresário e não sobre a empresa dele. Porque o CPF, acredite, ele é mais importante do que o CNPJ no quesito de posicionamento. Então, a Niga surgiu para posicionar o empresário e, consequentemente, também posicionar a empresa dele. E aí, a gente está nessa nova fase, o nosso escritório inaugurou ontem, por sinal. Parabéns! E a gente vai fazer 1 ano agora em julho. E eu estou muito feliz com todo o crescimento da equipe, está sendo muito legal. Maravilhosa, muito sucesso pra você. Vamos Pra dar um nós. tchim-tchim. Aí, muito obrigada pra você que acompanhou mais um podcast aqui do MovaCast. Nos siga nas redes sociais. Ive, qual que é a sua rede social? @Ivana Takami. É Ivana com 2 N's e Takami é Takami. É que ninguém nunca sabe escrever. Aí fica assim, Não, é isso aí, ó, gente, ó. Vai estar aí embaixo também, ó, o @ da Ivana. Muito obrigada. Muito obrigada pra você que assistiu. E eu te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau.